Anexo, tá ali, e em anexo, tá aqui. São expressões de classes gramaticais diferentes. Pessoal, o anexo, como tá dessa forma aqui, ó, é um adjetivo, significa junto ou anexado. Se é um adjetivo, vai concordar com o substantivo a que se refere em gênero e número. Nós vimos isso no curso. O adjetivo concorda com o substantivo a que se refere, sempre. Olha como está certinho aqui. Documento, anexo. Carta anexa. Feminino, masculino singular, masculino singular. Feminino singular, feminino singular, tá? Eu envio o documento anexo. Eu envio a carta anexa. É adjetivo, então vai concordar, né, com o substantivo a que se refere em gênero e número. Se eu colocar, por exemplo, aqui no documento um S, o que vai acontecer? Tudo se volta para o substantivo. Aqui vai ficar os e aqui vai ficar os também. Envio os documentos anexos. Dessa forma. Se eu colocar um S aqui, ó, já fica tudo plural. Aí eu tenho que colocar um S aqui também e colocar um S aqui também. Tá? A gente viu o singular, agora a gente está vendo o plural. Envio o documento anexo, envio a carta anexa, envio os documentos anexos e envio as cartas anexas. Até aqui não é difícil, as pessoas até entendem. Tá? É só entender que anexo é um adjetivo e concorda com o substantivo a que se refere. Aqui na expressão em anexo, que as pessoas às vezes podem errar, tá? Que é uma locução adverbial. Se é uma locução adverbial, não vai flexionar. Tá? É uma expressão, é uma locução adverbial que não flexiona. Então, ó, envio as cartas em anexo. Tá aqui a expressão, ó, bem bonitinha. Cartas está no plural e o em anexo está ali no masculino, né? E não se mexeu. Ou então envio os documentos em anexo. Mesma coisa, que não concorda. O que as pessoas fazem é concordar. Envio as cartas em anexas. Envio os documentos em anexos. Isso está errado. Outra coisa que as pessoas fazem, e aí as bancas exploram bastante isso também, é essa última estrutura aqui. O que tem de errado que vocês conseguem ver? Ah, professor, o em anexo está certinho, não se mexeu. Porém, o erro aqui é outro. As bancas misturam e vocês acabam caindo como um patinho. As cartas está no plural. As cartas está no plural. É o sujeito do verbo seguir. As cartas seguem. Tem que estar no plural lá também. Mas as bancas fazem isso. Segue, em anexo, as cartas. Elas misturam tudo e aí colocam um erro que não tem nem nada que ver com o anexo e anexo. Aqui é um erro de concordância, né? E concordância verbal. Sujeito com o verbo, tá, pessoal? E as pessoas acabam caindo como um patinho, como eu falei, tá? Claro que a gente vai fazer exercícios porque é através dos exercícios que a gente aprende. São 10 estruturas e eu tenho certeza que após resolvê-las, vocês não vão errar mais. Vamos lá para os nossos exercícios. Muito bem, pessoal, as estruturas estão aqui, são 10, e vocês vão completar com anexo ou em anexo, tá? E fazendo a devida concordância. Eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos corrigir. Pessoal, existem teóricos que dizem, tá? Eu tenho certeza que vocês devem ter pensado em anexo, mas dá para colocar em anexo também. E dá, às vezes dá para colocar as duas, o em anexo e o anexo. Aí vai depender da construção que você quer fazer. O que você não pode fazer é errar, tá? Mas como dá para colocar as duas, existem teóricos que dizem que preferem o adjetivo, no caso anexo, tá? Que é mais interessante colocar o adjetivo. Eu gosto mais do adjetivo também, mas vocês vão perceber que dá para colocar a expressão em anexo em muitas delas. Por exemplo, na 1 eu tenho ele enviou a foto em anexo. Eu posso colocar sem problema nenhum, desde que ela não concorde com nada, porque ela é invariável. Mas se eu colocar o adjetivo, tem que ficar anexa, porque concorda com foto, tá? As fotos foram enviadas anexas. Eu posso colocar as fotos foram enviadas
em anexo, não há problema nenhum. Mas se eu colocar o adjetivo, vai ter que ficar anexas para concordar com as fotos, tá? Feminino plural. 3. Junto ao presidente havia um bilhete anexo. Quem que estava anexo? Era o bilhete. Então, concorda com o bilhete, tá? 4. As imagens estão anexas. As imagens está no plural, anexas fica no plural, feminino plural, tá? 5. As certidões serão enviadas anexas, as certidões, tá? 6. O professor chegou com as provas anexas, concorda com provas. O arquivo vai anexo, o arquivo vai em anexo também, tá certo? 8. A cópia dos arquivos segue anexa, a cópia segue anexa. Tá? Seguem em anexo os relatórios. Aqui que é perigoso, que a banca coloca ali um segue em anexo os relatórios. E a pessoa não percebe, que é o caso que a gente viu anteriormente, do segue em anexo às cartas, tá? Então cuidado com essa concordância aí também verbal lá do sujeito com o verbo. Seguem em anexo os relatórios. 10. Foi enviado em anexo o resultado do exame. Dá para colocar em anexo. Sem problema nenhum, tá? Então é isso, gente. É bem rápido porque não é muito difícil, os alunos não erram muito, mas quando erram mesmo, tá? E é interessante vocês terem certeza de como se usa, porque a gente manda muito e-mail e eu, por incrível que pareça, recebo alguns e-mails às vezes com erros. Tá ok, pessoal? É isso aí.